Hoje vamos falar sobre Jesus. Estamos chegando aí no final de ano, onde muitas pessoas lembram desse personagem. Vamos tentar falar um pouco sobre como ele é visto. Não sobre se existiu ou se não existiu, porque já tem muita gente que defende a existência e tem muita gente que defende a inexistência. Vamos tentar ver de um outro ponto de vista, pelo lado das pessoas do clube que o consideram uma divindade, ou o consideram um tipo de profeta, ou consideram uma pessoa que deve ser um exemplo. Vamos analisar a face de Jesus. Jesus, Yeshua, Yahushua, Jesus, tanto faz o nome. O que nós vamos analisar é como as pessoas veem o personagem, o ícone. Primeiro, antes de qualquer coisa, existe uma passagem dentro da própria Bíblia onde Jesus chama o personagem Jesus chama ali os seus seguidores, os seus primeiros seguidores. O suposto Jesus chama os seus supostos primeiros seguidores e fala assim: quem os homens dizem que eu sou? Essa é uma parte muito interessante. Como as pessoas veem Jesus, ou como ele é visto pelas pessoas. Como as pessoas acreditam nele. Aí, naquele contexto bíblico, os discípulos diziam: algumas pessoas dizem que tu és Jeremias, outras dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum profeta do passado. Aí ele fala: e vocês que acreditam? Vocês que andam comigo, como vocês me veem? E eles não sabiam como dizer, segundo a Bíblia, nem eles sabiam como defini-lo. Então Pedro disse: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus judaico. E ele se alegrou com Pedro e disse: não, você falou a verdade, isso foi te revelado por Deus. Então a grande questão aqui é: será lá aquelas pessoas que supostamente andavam com o suposto Jesus, eles não sabiam defini-lo, eles não conseguiam vê-lo como de fato ele era. E isso ainda reflete para muita gente no presente que dizem seguir a Jesus e não conseguem definir a forma exata de quem é Jesus, porque parece que a ótica de se ver Jesus, de se ver aquele Jesus, é pela ótica interna psicológica da pessoa. Agora, pensando bem, nos três primeiros evangelhos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, eles foram escritos ali aproximadamente do ano 70 ao ano 95 da Era Comum. E ele teve um propósito de falar sobre a genealogia e como se deu a vida daquele Jesus, pela ótica de pessoas da época. Porém, essa ótica, ou seja, esse documentário a respeito da vida dele, foi feito muito tempo depois da sua morte. Muito tempo depois, onde as pessoas falavam sobre ele. Aí a grande questão: hoje em dia, muita gente não consegue ver o que aconteceu nos anos 50, 60, e mesmo com toda a tecnologia, com o avanço da internet, com o avanço das comunicações, ainda se temos a história do nosso país tenebrosa, e não foi nem muito tempo longe disso. Imagina numa época a qual não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, onde as coisas eram só faladas de boca, e depois de muito tempo, quase 50, 60 anos depois, é que foi o material escrito. Bom, o que nós podemos analisar sobre isso? Pegando as fontes da própria Bíblia,
nós temos ali esse relato onde os discípulos do suposto Jesus não Escreva aí e dê o like. sabiam defini-lo, quem era. E nós temos também uma certa divisão ainda dentro do contexto da formação do cristianismo, que a gente pode até chamar de paulinismo, né? Porque foi a religião criada por um homem. Porquanto, pelas fontes da própria Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que conta a história dessa nova religião, ali temos uma certa divisão, uma divisão. Isso já se refletia antes. Tem um contexto nos evangelhos que alguns discípulos chegaram para ele e disseram assim: quem vai sentar à tua direita quando vieres no teu reino? Então eles brigavam já entre si para dizer quem era o melhor, quem se aproximava mais dele, quem era o melhor para ser o mais querido. Então isso ainda, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma certa divisão entre Pedro e Paulo. Pedro, conforme consta na Bíblia, supostamente ele foi um dos primeiros apóstolos a ser escolhido. E depois, Paulo, como ele era judeu, e segundo consta no relato bíblico, ele caiu do cavalo e teve ali uma suposta visão de Jesus e foi escolhido. E Pedro, Tiago e João, conforme consta em Atos dos Apóstolos, eles ficaram para pregar para a Judéia. Eles ficaram ali falando que Jesus seria o Salvador, mas eles foram, vamos dizer assim, persuadidos pela autoridade judaica a também incluir no meio do cristianismo a circuncisão. Que isso causou uma grande divisão entre Pedro e Paulo. Ou seja, Paulo acreditava que a crença no Jesus seria o suficiente para que as pessoas se sentissem salvas ou se sentissem bem sem o pecado. Já Pedro, Tiago e João, eles falavam que acreditavam em Cristo, no Jesus, suposto Filho de Deus, e tinha que guardar algumas coisas do judaísmo, como a circuncisão. Então houve ali um grande rompimento. Paulo disse: não, então vocês ficam para os judeus e eu vou para os gentios. Então esse ir para os gentios, ele mostrou uma outra face de Jesus. Pedro, Tiago e João ainda ficou com um Jesus ainda judaico, aquele que guardava a lei, aquele que estava ainda dentro do judaísmo. E Paulo já mostrava um Jesus diferente, um Jesus que estava, vamos dizer assim, disposto a aceitar outras pessoas que não estivessem dentro da comunidade judaica. Então ali nós temos duas faces de Jesus. O Jesus de Pedro, Tiago e João era um Jesus, vamos dizer assim, que é um Jesus antes da cruz, porque os relatos deles estavam muito daquele Jesus dos evangelhos. Já o Jesus descrito pelas cartas paulinas é um Jesus um pouco diferente, é um Jesus, vamos dizer assim, Escreva aí e dê o like. Foi escrito muito tempo depois, quase ali no ano 100 a 110, ele foi moldado ali pela visão paulina. Qual que era a visão paulina? E qual que era a visão de Pedro e de quem construiu os evangelhos? Quem construiu os evangelhos tinha uma visão de um Jesus mais 100% humano. Era um Jesus que era, sobretudo, humano, nada divinizado. Já a versão de Paulo, ele via Jesus como um semideus. Ele era, ou melhor ainda, ele via o próprio Jesus como o próprio Deus. Mas não o Deus em si, mas um Deus que encarnou-se. Porque ele deixa escapar ali nas cartas de Colossenses capítulo 2, que ele fala assim que a plenitude da divindade escolheu habitar dentro daquele homem. Ou seja, vamos imaginar assim, a divindade como uma fumaça, um bloco de fumaça, que resolve entrar dentro de um recipiente e ficar dentro do recipiente. Então, para Paulo, ele vê a divindade inteira
na pessoa de Jesus. Mas isso, depois de um tempo, houve um certo problema, que ali, quando a comunidade, vamos dizer assim, igreja fundada por Paulo, o paulinismo, eles começaram a crescer, né, e houve ali um problema. Que problema foi esse? O que acontece hoje, essa religião que se considera cristianismo, está muito dividida em vários blocos, com vários tipos de crença, com várias visões, com vários pontos de vista do Jesus. Ali, quando a igreja estava ganhando forma, houve uma problemática chamada problemática ariana. O que seria a problemática ariana? É que parte da comunidade dessa nova religião acreditavam que o fundador, ou seja, aquele ídolo que seria o anunciador das boas novas, que era o Jesus, ele era apenas um homem, um profeta enviado pelo Deus judaico. Um homem comum, sem poderes especiais, sem nada de divino. Ário, que era um bispo da igreja, acreditava assim. Porém, havia outra ala da igreja que acreditava diferente. Acreditavam que Jesus era uma espécie de filho igual ao Pai. Não uma só pessoa, mas era alguém que seria igual. Baseado também no Velho Testamento, quando Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que coloque os teus inimigos para escabelos dos teus pés. Paulo também reflete isso em 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala que o último inimigo seria destruído, seria a morte. E ele fala que tudo colocou a seus pés, com exceção aquele que colocou. Ele dando a entender que alguém, como a tipologia de José, um faraó que coloca alguém para governar, só que ele está fora desse governo. Então, essa problemática ali, houve os primeiros concílios vamos dizer assim, da Igreja Católica, para definir quem realmente era Jesus. Se ele era somente humano, ou se ele era totalmente divino, ou se ele era um filho, como descrevia nos evangelhos. Então, houve essa problemática com a relação do Deus do Velho Testamento, e ali houve uma pequena racha, mas se concretizou a ponto deles firmarem uma face única. Não, a face que a igreja tem de Jesus é que ele é um filho de Deus com a mesma substância do Pai. Então, muitos pontos de vista a respeito de Jesus foram dissolvidos ali, mas não totalmente dissolvidos, porque conforme a história segue, você ainda percebe que muitos dos pontos de vista antigos que diziam que Jesus era o Deus do Velho Testamento, que apenas se transformou em carne e encarnou entre os homens, ainda permanece. E outros pontos de vista ainda completamente ariana também permanece, dizendo que o Deus do Velho Testamento é uma coisa e ele escolheu alguém para ser o seu representante. Isso também reflete no islamismo, porque o islamismo, ele fala muito de Jesus com palavras de respeito e falam que Jesus ele era um enviado de Alá para restaurar a crença em Alá. E ele era apenas um homem, um profeta comum, porém que no dia do juízo ele seria exaltado, absorvido, assim por Alá. Então, o islamismo tem essa face de Jesus, a face 100% humana, sem ser Deus, porque no islamismo o Deus é igual no judaísmo, ele é pleno, ele é fora da matéria humana, ele não se mistura. Então, a face de Jesus por islamismo é apenas um humano 100%, mas e hoje na atualidade quais são os problemas que nós vemos? Nós vemos um Jesus no mormonismo, um Jesus no adventismo e no testemunho de Jeová, um Jesus, um
pseudo-Jesus no candomblé e no espiritismo, e temos também aquela visão, um Jesus unicista, que é muito adotado por alguns grupos como Voz da Verdade e os seguidores de Yeshua. No mormonismo nós vemos um Jesus que ele é gêmeo da divindade, ele é gêmeo. Nos livros dos mormons, inclusive, mostra Jesus com a mesma face de Deus e Deus com a mesma face de Jesus, e é como se fosse a mesma pessoa, só que em corpos diferentes. Não há uma trindade, há uma dualidade. Já nas Testemunhas de Jeová, eles veem Jesus como um profeta, que é filho, a primeira criação do Deus do Velho Testamento, mas ele não é igual em poder. Ele é vamos dizer assim, popularmente falando, não é dessa forma, mas popularmente falando, ele seria um semideus. Ele é um humano comum com poderes especiais. E já no Adventismo, a ideia é muito parecida com essa, mas eles acreditam que Jesus ele é filho com poderes igual o Pai. Com algumas exceções, dentro do Adventismo, tem algumas pessoas que veem com os olhos da Ellen White, que conforme ela escreveu no livro O Grande Conflito, ela falava que no céu havia Deus e abaixo havia Jesus e Lúcifer. E eles eram quase em pé de igualdade. Mas os Testemunhos de Jeová mudam um pouquinho isso aí para dizer que no Velho Testamento ele era o anjo do Senhor, ou seja, ele também era chamado de Miguel. Miguel seria o Jesus que encarnou, ou seja, havia o arcanjo Miguel que encarnou-se em humano e se tornou-se o Jesus de Nazaré. Já na visão espírita, nós temos vamos dizer assim, um ser transcendental que seria um exemplo de moral e ética para a humanidade evoluir. E nós vemos em alguns grupos que se dizem cristãos a ideia de unicista, que alguns grupos são tão extremos que falam que aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade, por ser criada pela Igreja Católica, seria a imagem da besta, seria o anticristo e tudo mais. Então esse grupo, ele ainda é dividido em dois subgrupos, os que acreditam assim, e o outro grupo que ainda é mais extremo, que fala que aquele que não acredita no nome verdadeiro, está todo mundo errado. Ou seja, cada um dos pontos de vista a respeito do Jesus, eles trazem para si e usam a sua própria crença pessoal para definir esse Jesus. E aqueles que não acreditam no seu ponto de vista estão completamente enganados. Mas como a gente pode definir a ideia de Jesus? A ideia de Jesus ela é definida pelo psicológico da pessoa que fala sobre Jesus, a pessoa que diz que adora esse Jesus. Então nós temos o católico tendo uma visão de Jesus, o protestante tendo várias visões de Jesus, temos o espírita tendo várias visões de Jesus, e cada uma delas dizem que a visão do outro está equivocada, está errada. Aqueles que acreditam no Jesus Filho e igual ao Pai, que é a visão da Trindade, falam que aqueles que acreditam que Jesus é apenas humano, ou que acreditam que Jesus é apenas o Deus do velho, apenas o Deus. Uma coisa muito importante que nós vemos no atual século é as pessoas refletindo um Jesus que está interno dentro delas, a ponto de ter esse Jesus com arnia, que usa partes da divindade do Velho Testamento que é, vamos dizer assim, sanguinária, né, e não perdoadora, distorcendo a imagem paulina e até mesmo a imagem dos evangelhos, trazendo não aquele cara que disse, aquele que te ofender,
aquele que te bater de um lado, oferece também o outro. Ou aquele que dizia, amai-vos uns aos outros, como eu amei a vós. Ou seja, um amor de servidão. Nós vemos diferente hoje. Nós vemos as pessoas refletindo um Jesus que está dentro delas. Ou seja, um Jesus que, no atual século, é um Jesus que apoia assassinatos, apoia mortes, porquanto quem segue esse Jesus fala, bandido bom é bandido morto, as minorias têm que ser exterminadas, e é isso. O clube, a figura, não é o problema. O problema é o clube que vê aquela figura como um meio de se sobressair ou de se dar bem. Porquanto alguns falam, não, eu tenho a prerrogativa de chamar a esse Deus. Ou eu tenho, vamos dizer assim, eu fui escolhido. E esse escolhido de ser o melhor, acaba falando, vocês não estão com escolhidos e vocês estão todo mundo errado e tudo mais. Então, o problema não é se ele existiu ou não existiu. O problema é como as pessoas veem a figura dele. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e até a próxima. Like, se inscreva aí e dê o like.